Olá, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui fazer essa introdução ao nosso curso de Clojure que nós temos na Liberty Tech. Então, esse é liderado pelo Kishima, pelo Jean e orquestrado pelo nosso amigo Pedro. Então, a pessoa me chamou para fazer um breve teaser de por que é bacana a gente trabalhar com Clojure, né? Eu lembro da primeira vez que eu ouvi falar de Lisps e de programação funcional, tal. Isso daí era numa aula de paradigmas de programação. Devia estar boiando lá na aula. E aí eu vi o professor colocar isso daí na lousa, né? Parênteses mais 3, 4, fecha parênteses. E aí isso daí é para o interpretador, né? Então, e aí o interpretador dava 7. Então, olha que bacana, né? A gente tem, era como se fosse, né, uma função, só que essa função fazia parte da própria forma, né? Da própria forma que a gente tinha. E eu falei, nossa, que coisa diferente. Geralmente a sintaxe é diferente, e aqui quase eu não vejo sintaxe, eu vejo só função e os argumentos. Aí o que foi mais mind-blowing, né, foi quando o professor botou um quote, né? Botou um quote e depois a mesma forma. E o que isso daí virou? Isso daí virou o próprio trecho de código que a gente tinha utilizado no item anterior, né? Então, de certa forma, a própria linguagem de programação, o próprio código, ele meio que se mesclava, qual que era a diferença entre códigos e dados, né? Então, eu falei, nossa, que coisa bacana, né? E aí, o mais mind-blowing foi quando ele usou um eval, né? Então eu pego esse meu código, né, que eu defini e eu interpreto esse código, né? Então tem um código abstrato, um código arbitrário que a gente pode colocar e eu posso interpretar esse código, né, como se fosse uma operação, como se fosse uma chamada de função dentro de qualquer outro código, né? E aí esse eval juntamente com o code deu o resultado que a gente tinha acima. E aí isso aí ficou me intrigando, né? Depois dessa aula, eu comecei a pesquisar mais sobre Lisps e coisa e tal, né? Porque é um negócio fantástico. Você consegue moldar a sua própria linguagem para você resolver os seus desafios de programação, né? E aí eu comecei a entrar no mundo dos Lisps que tinham na época, né? Tinha o Emacs Lisp, que era dentro do editor de texto Emacs. Comecei a lá mexer no Emacs Lisp, muito, muito bacana, tudo mais. Os outros Lisps que tinham na época, os mais tradicionais eram o Scheme, era o Common Lisp, né? Mas mesmo assim eles não eram, sabe, eles não eram ideais para fazer aplicações convencionais e criar uma base de código com interoperabilidade com outras ferramentas e tudo mais. E aí que eu conheci o Clojure, né? Eu tive a sorte de conhecer o Clojure desde o começo, né? Então, quando eu queria fazer os meus projetos em Lisp, mas eu não queria utilizar o Common Lisp, o Scheme, por causa das limitações dele, eu descobri o Clojure, que é um Lisp também, né? Um Lisp muito pragmático, e ele é um Lisp que tomou boas decisões de design de programação, né? E a partir daí eu comecei a me apaixonar pela linguagem. E, gente, quando o Clojure surgiu, basicamente a família dos Lisps, ela estava meio que estava no fim da vida, né? Ninguém mais levava a sério esse tipo de linguagem de programação. E hoje em dia, eu fui para fazer esse slide, eu dei uma olhada no State of Clojure, né, o levantamento que fazem. E olha que ecossistema rico a gente tem, né? A gente tem todo mundo uma boa parte do pessoal que se candidatou para responder esse formulário já utiliza a linguagem, né? Utiliza para construir serviços e colocar as coisas em produção, ajuda usuários, tem conferências sobre Clojure, né? Então é uma linguagem muito viva e muito bacana de ser usada, né? Então
para que com esse curso vocês vejam essa beleza dessa linguagem de programação e se divirtam bastante com ela da mesma forma como eu me diverti. Então agora eu passo a palavra ao Kishima. Então, obrigado aí, Conrad, pela introdução. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Gustavo Kishima, eu trabalho com Clojure há mais ou menos 3 anos e vai estar com a gente no curso também o Jean. E aí, Jean? Opa, e aí, Kishima? E aí, galera? Eu trabalho há bem menos tempo com Clojure, cerca de 6 meses, porém eu já estudava programação funcional antes, em outras linguagens, e nesse curso, nosso foco, nosso público-alvo são os programadores que não têm medo de parênteses. Então, se você sabe programar e tem curiosidade sobre Clojure ou Lisp, será muito bem-vindo a acompanhar. Passo a palavra agora para o Kishima, ele vai explicar um pouco sobre por que usar Clojure. Talvez se você não ouviu nunca na sua vida falar nada sobre Clojure, você não tenha entendido a piada, mas você vai aprender já já. Então, já que todo mundo que está aqui deve ter algum interesse em Clojure, mas a gente quer justificar mais, né? Assim, por que alguém aprenderia Clojure, né? Talvez, por que uma empresa talvez escolheria Clojure? São questões, né? Poxa, e aí, né? O que tem aí, né? O que tem aí nesse pote, né? Então, as razões que a gente elegeu aqui para justificar isso são: primeiro, é fácil; 2, vai expandir seus horizontes; 3, é simbiótico com a plataforma já estabelecida; e um brinde depois. O brinde é uma razão, tá? Não vou dar nada para ninguém. Primeiramente, Clojure é fácil. Uma forma de mostrar isso, a melhor forma é com um exemplo, né? A gente mostrar exatamente a definição, o que acontece em uma linguagem e como que faz isso no Clojure. Aqui a gente tem um código numa linguagem, num C, que a gente declara uma função e chama ela, uma função inteira, nome f, recebe o inteiro, retorna x, que ela já recebe. Então, simples, né? Ninguém faria essa função, mas a gente pode começar a entender por aí. Em Clojure, isso fica assim. Vocês estão vendo alguns parênteses aqui, né? E as pessoas ficam... Uma das críticas mais comuns quanto ao Clojure é... Para que tanto parênteses, né? A gente vê que, contando assim, os delimitadores, né? Os parênteses e as chaves, não tem mais. É inclusive o mesmo número, né? Então, tem 1, 2 parênteses ali, declarando entre o cercando o int x, tem 1, 2 chaves ali, e a chamada você chama mais parênteses. Então, digamos, tem 3 delimitadores totais, 3 pares de delimitadores. No Clojure é a mesma coisa. A gente define uma função x, o parâmetro que ela recebe é o x, e ela retorna o x direto. E para chamar ela, você faz f de x. Os parênteses não estão no mesmo lugar, mas o número é o mesmo, né? Você tem 2 pares de parênteses e um par de colchete. Aqui você tem 2 pares de parênteses e um par de chaves. É a mesma coisa. Então, nossa, parênteses mais. É a mesma coisa. Isso não justifica, né? Então, primeiro, não tem mais parênteses. Mas isso é muito simples, né? Vamos mostrar um exemplo mais elaborado. Por exemplo, um código simples, mas suficientemente elaborado em Java, a gente vai fazer... a gente vai printar os 25 quadrados, os 25 primeiros quadrados. Então, tá aqui. A gente cria uma classe, Square of Integers. A gente não precisa definir um método para isso, então a gente joga no main direto, o método principal chamado pelo Java, e faz um for, enquanto for menor que 25, itera e printa ele multiplicado por ele, né? Então, a gente declarou uma classe, a gente declarou o método main e executou umas instruções nele. Em Clojure, isso fica assim. Vocês podem ver que, apesar de uma construção estranha, a gente tem menos coisas acontecendo. Talvez, quando você lê isso, você fala, não sei o que está acontecendo. E tudo bem, você vai aprender. A questão é que a gente tem menos coisas rolando aqui. Lisp, que o Clojure é um dialeto de, é uma abreviação de List Processing. E
o que ele faz, a ideia é que o interpretador de Lisp ele processa listas. Então, tudo isso aqui é uma lista que ele vai executando funções dela. E isso você pode ver que é um conceito simples, né? Ok, então isso aqui, tudo que está entre algum parênteses é uma lista. Então, é uma lista de alguma coisa, você joga no interpretador Lisp e ele vai fazer o que aquela lista está mandando. Uma coisa muito importante aqui a se ver é que essa ideia das listas do Lisp, isso aqui que vocês estão vendo, é basicamente isso que vocês vão ver em qualquer programa Lisp, em qualquer programa Clojure especificamente, né? Não tem muitas construções muito diferentes. Enquanto isso aqui é só um comecinho do Java, né? Tem muito mais coisas. Aqui a gente nem, por exemplo, declarou uma variável aqui local, por exemplo. Tem muita coisa mais para ver. E em cima disso, a gente afirma que Clojure é fácil, é mais fácil do que as linguagens que a gente está acostumado a ver. Aí, se eu talvez... puder fazer uma interjeição, Kishima. Por favor. No Java, a gente escreve muito mais coisas além do que o que eu quero dizer para o computador, o que eu quero resolver de problema. Então, tem toda uma série de keywords e nomes especiais que não fazem parte da resolução do problema. E no Lisp, a gente tem menos dessa burocracia. A gente descreve mais o problema e menos a estrutura da linguagem. Próprias da linguagem, isso. Sim, isso é bem real e você vai percebendo isso aos poucos que você programa. Então, em cima disso, afirmamos, Clojure é fácil. Talvez ele não seja familiar, né? Talvez você já tenha visto esse tipo de coisa aqui e você fala, não, eu sei o que está acontecendo aqui. E provavelmente você conhece isso aqui. Isso é um tipo de linguagem que chama Algol, né? É um estilo de sintaxe. Esse aqui é um Lisp. E talvez, se você nunca brincou com Clojure ou Lisp, você nunca tenha visto isso. Então, causa estranheza, mas ele é mais fácil do que isso aqui. Tem menos coisa para você aprender, se você consegue fazer as mesmas coisas. Ou até mais, dependendo. O próximo ponto é que vai expandir seus horizontes. Né? É uma afirmação, na minha opinião, forte, mas eu que escrevi isso aí, então a culpa é minha. O que eu quero dizer com isso é que o Clojure ele é uma linguagem com paradigma funcional per se. Né? Então, ele é desenhado para ser uma linguagem funcional. O Java, hoje em dia, desde o Java 8, possui algumas características funcionais. Por exemplo, você consegue pegar uma lista, fazer um string dela e mapear ela para alguma coisa. Isso é uma coisa de funcional. Isso é legal, mas isso está atrelado, está tipo, em cima da orientação ao objeto, que é o paradigma próprio do Java. Quando a gente trabalha com essa linguagem, quando a gente só conhece esse tipo de paradigma de programação orientada a objeto, a gente aprende um jeito de resolver problemas de computação, de pegar o mundo e modelar ele na computação. Esse não é o único jeito possível de fazer isso. E ter menos jeitos de fazer isso é pior do que você ter mais jeito de fazer isso. Então, expandir seus horizontes nesse sentido é algo bom para você como programador. Você vai aprender a ter mais uma forma de cortar o mundo e cortar os problemas e você resolver eles de acordo com esse novo jeito de pensar. E, assim, é engraçado, né? Você vai pensar de um jeito diferente, né? Se eu ouvir isso por aí, parece assim, não, mas é meio baboseira, mas não, aqui eu falo muito a sério. Realmente é um outro jeito de pensar. É um clique diferente na sua mente que realmente... Eu achava que era meio bobeira, assim, poxa, o que tem isso aí? Não, mas tem alguma coisa a mais. Realmente, tem alguma coisa que você aprende a modelar diferente o seu problema. E eu passo a palavra agora para o Jean para ele expandir mais ainda nesse âmbito, né? O que é, por exemplo, programação funcional? Então, como o nome implica, a programação funcional é basicamente programar utilizando apenas funções, nada mais além de funções. É um conceito que soa bizarro, eu imagino, para muita gente. E sim, ele é restritivo, porque a gente restringe
o que a gente pode fazer na linguagem, só que, ao mesmo tempo, uma linguagem funcional ela também vai te dar ferramentas de abstração que você talvez não conhece ou não utilizou muito na sua carreira. Quais são elas? Quais são as mais importantes, eu diria? A possibilidade de trabalhar com funções de segunda ordem, o que são funções de segunda ordem, né? Ou o que é uma função de primeira ordem? Uma função de primeira ordem é a função normal, né? A entrada faz algo com a entrada e devolve o valor na saída. Uma função de segunda ordem, ela recebe como argumento uma função, ou retorna uma função como resultado, ou até ambos. E essa possibilidade encaixa muito com o que o Kishima estava mencionando antes, de expandir o horizonte. Você começa a ver função como apenas mais um dado para mais um argumento para suas funções. E é isso que possibilita fazer composição, fazer módulos mais genéricos do que tipo, em orientação a objeto, por exemplo. E o segundo fator é a composição, que é basicamente ligar as funções de forma que a saída da primeira função seja encadeada na entrada da próxima, e assim por diante. Esse conceito de composição, ele é... Se você já usou algum tipo de Linux, ou Unix até, esse conceito é muito difundido através da barra, fazendo pipe dos programas. Então você faz um ls, pipe e um outro programa para processar o resultado do ls. E assim por diante. É o mesmo conceito. E isso é muito poderoso, porque isso permite você grudar programas de forma muito concisa, muito direta, enquanto eles são independentes. E sobre mais um fator decisivo para a adoção de Clojure, algo que muitas empresas têm levado em consideração, é a simbiose que ele tem com a JVM. Por mais que a gente goste de tipo, brincar, né, que Java é ruim, não sei o quê, a plataforma na qual o Java é executada é extremamente madura, é muito maduro a JVM. Ela tem vários anos de trabalho em otimização, ela não quebra a cada versão que sai nova. Você pode confiar que a próxima versão da JVM vai ser sólida, tão sólida quanto a anterior. É um cuidado que os mantenedores têm. A JVM, ela produz código portável, então tu consegue programar em um lugar e rodar no Windows e qualquer Linux e Mac. Claro que tem suas peculiaridades, né, se você tem essa necessidade, mas a JVM vai estar lá e vai rodar, né? Talvez você vai ter que ter um cuidado a mais. Além disso, por enquanto eu estava falando só da JVM, né, como máquina virtual que roda o nosso programa, e o Clojure, ele tem facilidades muito boas para fazer interoperabilidade com Java. Então, é muito fácil um programador Clojure usufruir de todo o ecossistema do Java quando necessário. É comum em linguagens menos adotadas um fator de não adesão ser justamente o fato do ecossistema ser pobre.
As empresas não adotam porque tem medo de ter que gastar muito tempo produzindo código que já existe em Java, em C Sharp, em plataformas consolidadas. E o último ponto dessa integração com a JVM é que é possível fazer migração parcial. Então, você consegue, a pequenos passos, começar a migrar uma aplicação existente em Java para Clojure, o que torna possível você testar a linguagem sem fazer um tudo ou nada, né? Tipo, vou reescrever o sistema todo de uma vez. Isso é bastante positivo para situações que você já tem um sistema rodando, né? E gostaria de atualizá-lo. E como o Clojure é uma linguagem que ela foi construída para usufruir da plataforma cujo está rodando, é possível implementar compiladores para, entre aspas, qualquer plataforma. Existem trabalhos já bem consolidados para, por exemplo, o Clojure Script, que é o Clojure rodando em cima do motor de JavaScript. Também existe o Clojure em cima do .NET, que é o Clojure CLR. E estão começando, né, o trabalho de rodar o Clojure em cima de Dart. Então, é muito maleável e o que você ganha com isso? Por exemplo, com a JVM e o Clojure Script, você consegue ter uma linguagem para trabalhar em todas as camadas do seu software, tanto no front-end quanto no back-end. Claro que vai ter um pouco de diferença no código do front e do back, mas o grosso vai ser uma linguagem unificada. E eu falei que ia ter um bônus, eu não menti pra vocês. Se vocês não ficaram convencidos com nada disso, fala, mas isso aí, né, eu achei fácil não, eu expandi o horizonte, não serve para nada, e simbiose, caramba. Também foi a tecnologia mais bem paga de 2022, né? Não sei se a gente queria fazer argumentos que, assim, pô, fazem sentido, né? Mas se você estava pensando aqui pelo dinheiro, tem isso aí também. Curiosamente, as top 4 são linguagens funcionais, então, se você não quiser aprender nem o Clojure, talvez você devia aprender uma linguagem funcional, ó, tem o Sharp, tem o Erlang. Então, algo a se pensar. Pelo menos, se nada disso te convenceu, tem o dinheiro. Talvez o dinheiro te convença. Mas aí, não estou falando que você vai ganhar isso aí, mas está ajudando a sua vida. E é isso aí, gente. Espero que vocês fiquem empolgados. A gente com certeza está. E espero vocês no curso. Esperamos vocês no curso. A gente vai ter idealmente a aula uma vez por semana, com alguns professores, eu ou o Jean, ou professores convidados. A nossa comunidade será no Discord, então dúvidas, lugar para a gente conversar, assim, vocês podem conversar lá com a gente está disponível. E é isso aí. Os links estão na descrição, só chega lá com nós.